Hoje iremos começar o módulo 3, conteúdo novo. Esse módulo é o da divisão, ideias e a divisão euclidiana. Aqui eu tenho uma notícia que tem divisão de trabalho e divisão da história. Na divisão de poderes, num país, entenda a divisão de poderes do Brasil: judiciário, legislativo e executivo. Temos a divisão de um prêmio de loteria. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 52 apostas dividirão o prêmio de R$ 302.536.382,72, totalizando R$ 5.818.007,36 para cada vencedor. E a divisão político-administrativa do Brasil. Conheça a divisão político-administrativa: Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. E divisão de números naturais. A importância da divisão de números naturais. Pessoal, agora nós vamos para a página 398 da apostila, módulo 3. Continuando aqui, ao analisar a imagem de abertura, você se deparou com diferentes situações que transmitem a ideia de divisão. A divisão nem sempre é feita em partes iguais. Porém, no caso da matemática, nos referimos a esse tipo de divisão quando o contexto exigir que se obtenham partes iguais. Por exemplo, dividir igualmente um prêmio de loteria no valor de R$ 7.500 entre 3 ganhadores, caso em que cada ganhador deverá receber o valor de R$ 2.500. No entanto, essa divisão também poderá ser feita em partes diferentes, de acordo com o valor com que cada um contribui para a aposta feita. Desde os anos iniciais, você vem resolvendo situações problema envolvendo a divisão em partes iguais. Vamos retomar algumas ideias já estudadas e ampliar nossos conhecimentos sobre essa operação. O conceito de divisão, ideias e tipos. Você deve se lembrar que há duas ideias básicas no conceito de divisão: repartição em partes iguais e medida, ideia de quantos cabem. Há a divisão exata e a não exata, ou seja, aquela que tem resto. Lembrando aqui que iremos trabalhar com resto, não iremos trabalhar com números decimais. Então, pessoal, vamos resolver a número 1 para lembrar um pouco de divisão. Então, vamos retomar essas ideias, resolvendo as situações a seguir. Use a estratégia que preferir, mas deixe-a registrada. Letra A. Uma decoradora está organizando um salão para uma festa de casamento para 236 pessoas. Ela usará apenas mesas de 4 lugares. Quantas mesas serão necessárias no salão para acomodar a todos? Então, gente, vindo aqui para o caderno, eu tenho 236 pessoas para acomodar 4 lugares. Então, vamos resolver essa divisão. O 2 ele é menor que o 4. Então, preciso pegar o 23. Que número que eu multiplico por 4, que vai chegar perto do 23 ou igual? O 5. Pois 5 vezes 4, 20. 20. Para 23, sobra 3. O 3 ele é menor que o 4. Então, vou abaixar o 6. Que número que eu multiplico por 4, que dá 36, ou menor? O 9. Pois 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Então, nós temos 59 mesas na número 1. Ele vai. Letra B. O lucro de uma empresa foi de 1,242 milhão de reais. Esse valor será igualmente repartido entre os 6 sócios. Qual será a parte que cada um deverá receber? Pode ir. Agora, gente, vindo para o caderno, a letra B. Eu vou escrever
1.242.000 com todas as suas ordens para poder fazer a divisão. E dividir pelos 6 sócios. 1 ele é menor que o 6, então eu vou usar o 12. Que número que eu multiplico por 6 que dá 12? O 2 vezes 6, 12. 12 para 12, nada. Aí eu abaixo o 4. Pô, professor, mas abaixei o 4, ainda é menor que o 6, que é o meu divisor. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar o 2. Mas para que eu possa abaixar o 2 agora, preciso colocar um 0 aqui no meu quociente. Agora eu abaixo o 2. Que número que eu multiplico por 6 que dá 42? O 7. 7 vezes 6, 42. Para 42, nada. Agora eu vou abaixar o próximo 0. Mas se eu abaixo o 0 do meu dividendo, eu coloco direto aqui no meu quociente. Então vou para o próximo. Abaixo o próximo. Coloco aqui. Abaixo o outro 0 e coloco aqui. Então, a resposta da letra B fica: cada sócio receberá R$207.000. Pessoal, lembrando os termos da divisão. É dividendo, divisor, resto e quociente. Isso é bem importante para essa aula, tá? Agora que vocês já retomaram um pouco de divisão, resolvam a letra C e a D. Façam vocês. Pessoal, então as atividades são da página 399. Façam a letra C e a D. Vamos agora para o número 2. Analise as situações da atividade anterior. Aqui pergunta a letra A: em quais delas está envolvida a ideia de repartição em partes iguais? Vindo aqui na letra B, fala assim: qual será a parte que cada um deverá receber? Então, é a ideia de repartição de partes iguais. E na letra C também, que pergunta quantos livros ela conseguirá colocar em cada prateleira. Então, voltando aqui embaixo, a letra A é os itens B e C, que tem ideia de repartição em partes iguais. Aí pergunta, e a de medida? De medida é a letra A, que fala quantas mesas. Lembra aqui em cima? Medida, ideia de quantos cabem. Então, a letra A, quantas mesas. E a letra D, quantos ônibus. Então, número 2, letra B, itens A e D têm ideias de medida. A número 3, em quais dessas situações a divisão foi exata? Ela foi exata nos itens A e B. A número 4 pergunta: nas divisões não exatas, o resto precisou ser considerado? Justifique. Com certeza o resto precisou ser considerado. A justificativa vai depender do raciocínio de vocês. Gente, vamos agora, que já retomamos um pouco da divisão, vamos para o conteúdo desse módulo, a divisão euclidiana. Para resolver as situações anteriores, você pode utilizar o algoritmo da divisão ou outras estratégias. Vamos recordar os nomes dos termos da divisão: dividendo, divisor, resto e quociente. Lembra que eu falei que os termos da divisão é bem importante para esse módulo. Se o resto for igual a zero, a divisão é exata. Se for diferente de zero, a divisão é não exata. Então é válida a seguinte relação para a divisão: dividendo é igual a quociente vezes o divisor mais o resto. Então olha aqui nos termos: dividendo é igual o divisor, que vai multiplicar o meu quociente mais o resto. Essa relação é conhecida como divisão euclidiana. O nome vem do matemático grego Euclides. Ela apareceu em livros da obra Os Elementos. Se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade sobre Euclides, vão na página 400 e leiam o textinho aqui. Agora, gente, a questão número 1
da divisão euclidiana. Na divisão não exata, o resto deve ser um número compreendido entre 0 e o divisor. Então, justifique essa afirmação. A divisão é não exata. Portanto, há resto diferente de 0. O maior resto possível tem uma unidade a menos que o divisor. Portanto, o número está entre 0 e o divisor. Olha o exemplo aqui, que eu mesmo bolei. 20 dividido por 8. 2 vezes 8, 16. 16 para 20 sobra 4. Aqui, o meu resto, ele está menor que o meu divisor. Quando ele é menor, sempre eu paro aqui minha conta que sobrará resto. Gente, a número 2 fala o seguinte: qual o dividendo, divisor, quociente e resto na divisão de 45.914 por 5? Como já retomamos a divisão no começo da aula, façam vocês. É só montar e fazer a divisão. Mesma coisa. Montem a divisão e coloquem o resto como resultado. Para número 4, que é conteúdo da divisão euclidiana. Número 4. Numa divisão, o quociente é 19, o divisor é 32 e o resto é 25. Qual é o dividendo? Gente, então para mim descobrir o dividendo, vou usar essa relação. Dividendo igual a quociente vezes divisor mais o resto. Então vamos lá para achar o dividendo. Dividendo é igual o meu quociente. O quociente é o 19 vezes o divisor, que é 32, mais o resto. Quando não houver resto, não precisa colocar. Mas nesse caso, falou que o resto era 25. Então eu coloco. Mais 25. Agora, resolvendo. 19 vezes 32 dá 608. Mais 25. 608 mais 25 dá 633. Respondemos a número 4. O dividendo dessa divisão é 633. Pode ir. Número 5 agora. Numa divisão, o divisor é 27, o quociente 18 e o resto é o maior possível. Qual é o dividendo? Então, gente, para respondermos esta questão, teremos que usar de novo a divisão euclidiana para achar o dividendo. Então, o dividendo é igual ao quociente. O quociente é 27 vezes o divisor, que é 18, mais o resto. E ali no enunciado falou para a gente que o resto é o maior possível. Se o meu divisor é 27, o maior resto possível é o 26, pois a partir do 27 a divisão vai dar exata. Agora, resolvendo para achar o dividendo. 27 vezes 18 dá 486, mais o 26. 486 mais o 26 é 512, que é o nosso dividendo dessa divisão. A número 6. A funcionária de uma confecção está embalando as malhas produzidas para enviar aos compradores. Ela constatou que, se colocar 15 malhas em cada caixa, serão necessárias 18 caixas. Porém, ela só dispõe de 12 caixas. A funcionária conseguirá distribuir as malhas igualmente nessas caixas? Não, pois a divisão de 217 por 12, aliás, 217 por 12 não dá exato. Então, irá sobrar 6 malhas. Então, ela não conseguirá dividir igualmente, pois sobra resto. A número 7. Números naturais consecutivos
são aqueles que se seguem como 12, 13 e 14. Todos os números que se seguem são naturais consecutivos. Por exemplo, 5, 6 e 7. Sempre que se seguir natural consecutivo. Aqui fala, a soma de 3 números naturais consecutivos é 105. Quais são esses números? Gente, quebrem um pouquinho a cabeça e tentem resolver. Número 8. Responda cada um dos itens a seguir. Letra A. Dada a sequência abaixo, qual será a 59ª figura? Olhem, gente, os elementos aqui embaixo. Reparem que cada 3 figuras, ela começa a se repetir. Tinha carinha feliz, coraçãozinho e a linguinha. Aí começa a repetir. Cara feliz, coraçãozinho e linguinha. Então, o que faremos para descobrir qual será a 59ª figura? Gente, então vamos resolver a número 8. Eu quero descobrir qual será a 59ª figura, que será o meu dividendo. E nós reparamos lá que a cada 3 figuras ela se repete. Então o meu divisor é o 3, que é quantidades de elementos padrão. Agora resolvendo essa divisão. Pego o 5, que é maior que 3. Que número que eu multiplico por 3, que dá um número menor ou igual a 5? Ou 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. 2 é menor que o 3, abaixo o 9. Que número que eu multiplico por 3 que vai chegar mais perto do 29? O 9. Pois 9 vezes 3, 27. 27 para 29, sobra 2. Reparem, gente, que nessa divisão eu obtive o resto 2. Então, voltando para o número 8. Qual será a resposta? O coração. Pois o meu resto é 2. Resposta, então, será o coração, a segunda figura que aparece nos elementos. A letra B pergunta, você usou a divisão para resolver a questão anterior. Explique como resolveu. O que fizemos? Dividimos 59 por 3. Como o resto é 2, então é a figura 2 da sequência, o coração. Vamos agora resolver a número 9. E para esta sequência, qual será a 84ª figura? Registre como pensou. Vamos olhar aqui, gente, nos nossos elementos. Reparem que meus elementos vai até o esquiador. Depois começa a se repetir. Então, nesse caso, é a quarta figura que se repete. Cada 4 elementos começa a se repetir. Então, iremos fazer a divisão 84 por 4. Agora, vindo para o caderno para resolver. O 8 é maior que o 4. Quantas vezes o 4 cabe no 8? 2. Pois 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Aí abaixo o 4. Quantas vezes o 4 cabe nele mesmo? 1. Pois 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. Agora, reparem que a divisão deu exata. Então, o que faremos nesse caso? Quando a divisão é exata, o termo da sequência será o último. Então, nesse caso, a figura é o esquiador. A resposta dessa será o esquiador, o 84º termo da figura. Pessoal, a número 10 não precisa ser feita, tá? Pois é para elaborar um problema de divisão. Então a resposta é pessoal. Então não precisa ser feita. Pulando o teste, vamos para o em casa. O em casa, vocês irão fazer, tá? Façam para mim a número 1 da página 403. A número 2, 3 e 4 da página 404. A 5 não precisa, pois é grossário, não trabalhamos com isso. Eu vou colocar isso também no plural, tá? Esse vídeo vou disponibilizar no plural para vocês o link. E lá, quando disponibilizar o link, eu coloco novamente as páginas e os exercícios da lição de casa.